Podemos assentar um momento? Estamos celebrando então hoje o grande São Domingos de Gusmão, importante santo que nasceu no século XII, ali em meio à Idade Média, e foi uma grande luz que surgiu num período de perseguições, num período em que poderíamos dizer de trevas. São Domingos, sendo de família nobre e espanhol, quando recém-nascido, sua mãe teve um sonho. É interessante que esse sonho foi um sonho bastante profético. Ela sonhou que via um cão que trazia uma tocha acesa, e essa tocha iluminava e expulsava os demônios. É interessante esse sonho porque os futuros frades dominicanos serão chamados, em latim, dominicanes, que seriam os cães do Senhor, dominicanes, os cães do Senhor, aqueles que haveriam de ladrar contra os inimigos da igreja, contra aqueles que estavam no erro, na falsidade, em falsas doutrinas. Ao mesmo tempo que a mãe de São Domingos teve esse sonho, ela também teve uma visão, a aparição de São Domingos de Silos, que era padroeiro de sua cidade, no qual ele profetizou que aquela criança, aquele menino, seria um grande santo, um grande homem que haveria de propagar a fé por todo o mundo, por toda a humanidade. Então uma pessoa, São Domingos, que já foi profetizada nos sonhos de sua mãe, uma pessoa muito santa, ela já tinha ali a noção de que seu filho teria uma grande importância para a cristandade, um escolhido de Deus. E assim, seguindo a sua vocação, se dedicou à piedade, mas também aos estudos. Se nós queremos defender a verdade católica, é necessário primeiramente estudá-la, conhecê-la, interpretá-la, para então anunciá-la. Muitas vezes nós vemos na internet pessoas que não conhecem a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina do catecismo, a doutrina dos documentos da igreja, querer defender a igreja, mas sem argumentos. Então é necessário uma dedicação primeiramente ao estudo. E assim fez São Domingos, se formou, estudou filosofia, teologia, foi um grande estudante da retórica, Deus o preparava para ser o fundador da ordem dos pregadores. Deus agiu com a graça naquilo que ele já tinha de natural, uma predisposição para pregar e anunciar o Evangelho. E assim, vivendo uma vida de grande piedade, recebeu do Senhor esse chamado para ser fundador da ordem dos dominicanos, quando começou a fazer algumas pregações, sobretudo na defesa da fé católica contra os cátaros e albingenses. Os cátaros e albingenses foi uma heresia que buscava, de certo modo, um fundo cristão, mas adicionava-se outras doutrinas. Por exemplo, defendiam uma luta entre mal e bem, de modo que o corpo humano seria aquilo que haveria de mal no mundo e a alma seria o bem. Então tudo seria justificado se fosse contra o corpo. A doutrina deles chegou ao ponto, por exemplo, de justificar o aborto. Então estavam já num erro devido a um falso princípio filosófico. E chegaram também a defender doutrinas como reencarnação, foram pouco a pouco mudando todo o modo de crer no Evangelho, os albingenses e os cátaros. Por isso que a igreja, acertando ou não, instituiu o tribunal da Inquisição, para que pudessem ser julgados aqueles que muitas vezes eram assassinos dos cátaros e albigenses, causando grande confusão. Junto a eles, a igreja também sofria por conta dos muçulmanos que assolavam a Europa. E sofria também por conta das outras religiões. Então, São Domingos viu ali um chamado de Deus para fundar a ordem dos pregadores. Padres missionários preparados que, fazendo voto de pobreza, semelhante àquilo que fez São Francisco de Assis, interessante que São Domingos e São Francisco vão se encontrar, vão ser de certo modo amigos. São Domingos funda então a ordem dos frades pregadores, que depois ficarão conhecidos como os frades dominicanos. Dessa ordem sairão inúmeros santos. Exemplo, poderia citar dois, que foi São Tomás de Aquino, o grande escritor da teologia católica, e o próprio São Pio V, que conduziu todo o Concílio de Trento
para que pudesse ter uma contra-reforma à revolução protestante que havia ocorrido na igreja. Então, 2 santos de máxima importância dominicanos que realizaram inúmeras obras. Assim como, também, né, do lado feminino, a segunda ordem, os frades dominicanos, as irmãs também, né, inúmeras santas que foram dominicanas. Assim, buscando, junto a uma vida de pregação, a uma vida missionária, e vendo que nem sempre havia um grande êxito no convencimento, na luta, poderíamos dizer, dos discursos, ali em meio à pregação, ele tem e recebe o Santo Terço da Santíssima Virgem Maria. Então, além de São Domingos de Gusmão Tetrago, né, uma grande ordem missionária, foi ele que recebeu o Santo Rosário. Se hoje nós rezamos o terço, é porque Nossa Senhora apareceu a São Domingos e lhe entregou o rosário, o terço, como uma grande arma para a conversão dos pecadores. Interessante que Nossa Senhora repete isso em Fátima, né? O terço tem essa grande importância para a conversão do mundo. São Domingos, então, viveu até seus 53 anos, com inúmeras pregações, inúmeras obras, deixando uma grande obra, né, uma grande instituição para toda a igreja, que até hoje os dominicanos fazem uma importante obra por todo o mundo. Falando acerca, né, da sua infância, nós podemos notar a importância da sua família para a sua vida de santidade. Teremos o futuro Dia dos Pais, né, estamos celebrando essa missa, de modo especial pelos pais dos nossos alunos, e o pai, ele tem essa dupla missão, de formar tanto intelectualmente quanto espiritualmente seus filhos. A formação intelectual pode ser que o pai patrocine pelo colégio, pode ser que o pai, né, dê um bom exemplo nos seus estudos, mas a formação espiritual, ou seja, a conversão do seu filho para uma vida espiritual junto de Deus, será através do exemplo. Muitas vezes, alguns pais vão questionar que, padre, eu vivi uma vida cristã, mais ou menos, porém meu filho, de certo modo, perdeu a fé. O que aconteceu? Grande parte, quando isso ocorre, se dá porque a vida cristã vivida não foi convincente para o filho. Então, na verdade, outras pessoas, talvez um influenciador, alguém na internet, ou uma má amizade, foi mais convincente do que a vida do pai. Então, o pai precisa, sim, ser um testemunho de trabalhador, de homem que busca a Deus, mas se queremos ter filhos santos, precisamos ser santos. Precisamos mostrar que vale a pena viver uma paternidade na santidade. O exemplo que temos mais recente disso é São Luís Martin. Educou suas filhas na santidade e, de fato tornaram-se santas, né? Então, ali teve um exemplo perfeito de santidade em casa. Muitas vezes nós contaremos histórias de santos, feitos triunfantes, mas se a criança vê um contra-testemunho em casa, daquilo que às vezes recebe na igreja, ou recebe no catecismo, ou no colégio, vai ter uma divergência no coração da criança. Pode ser até que ela venha no futuro a converter os seus pais, mas quando temos um pai verdadeiramente católico, devoto, honesto, os filhos normalmente vão seguir o seu exemplo. O pai será o grande herói do filho, será o primeiro exemplo dentro de casa, será aquele pelo qual eu buscarei imitar. E toda criança, sobretudo os homens, vão ter essa necessidade. Eles vão buscar imitar alguém, aquele que os convenceu de ser o melhor, aquele que os convenceu de serem bons, aquele que gerou nele aquela admiração. Por isso tenhamos essa preocupação, todos os pais, de modo especial, estamos aqui celebrando essa missa pelos senhores, né, de que eu tenho que ser o exemplo de santidade, que vai ser como que um manual de espiritualidade para a vida do meu filho. É claro que muitos, às vezes, não vão ter a graça de ter um pai que seja realmente um homem de oração e de espiritualidade, mas vão ter essa missão, né, de talvez ser o pai devoto e santo que eu não tive, né, num casamento futuro, tendo o seu filho buscar dar tudo aquilo que às vezes o seu pai não pôde dar, não apenas materialmente, mas sobretudo uma vida devota e espiritual. Então que São Domingos possa, né, interceder de modo especial pelos pais no dia de hoje, para que deem esse testemunho cristão, né, buscar
ser como os dominicanos, né? Lutar pelo Senhor, lutar pela igreja. Em todos os dias da minha vida, buscar uma vida de santidade, para que com a minha morte eu receba o prêmio no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.